E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia, professor Milton. Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia, professor Flávio. Bom dia! Ai, que ótimo, Bom que dia, ótimo. que bom te ver, bom ver a todos. Manelita, que saudade, saudade de vocês todos. Samara, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Que bom que Que você está bom vê-lo. aqui. Muito Bom te bom, os ver velhos e também, muito bons bom. amigos. Sim, bom te ver, Manelita. Você tá bem? Eu estou bem, e você? Como é que está de Tá tudo bem, saúde? tá Tudo tudo bem, jóia? graças a Deus. Tá tudo Opa, bem. que bom, meu amigo. Que ótimo. Um Bom dia, abraço bom para dia. todos. Pois é, o nosso prazer hoje vai receber a Samara, uma pessoa que acho que todos já conhecem, né? Tem uma amizade muito forte com a Angrade, tem uma colaboração discreta, mas é uma pessoa extremamente importante no funcionamento da Angrade. E hoje ela vem compartilhar aí com a gente as experiências que ela viveu tanto no doutorado quanto agora já numa fase de pós-doutoramento. E com um tema extremamente interessante, né? Para quem faz pesquisa, principalmente pesquisa quantitativa. E eu acho que a Samara tem assim uma preocupação de traduzir o que é complexo em uma linguagem acessível. E isso não é fácil, né, gente? Vocês sabem que não é fácil, né? A gente traduzir o domínio que tem uma linguagem mais cifrada, mais hermética, é sem esforço. Agora, o esforço aqui é justamente traduzir tudo isso numa linguagem mais acessível para que os interessados no método possam usufruir ao realizar suas pesquisas, desde a iniciação científica até outros voos um pouco mais exigentes, mas o importante é a gente estar contribuindo para uma cultura científica a partir da graduação. Eu acho que aqui a preocupação dos nossos cafés é exatamente essa, é plantar uma sementinha aí da importância da pesquisa, tanto no sentido formativo, né? Porque a pesquisa tem esse sentido de formação, quanto no sentido da aplicação da pesquisa em projetos mais ambiciosos. Então, considerando aí que o tema requer mais atenção e a gente gostaria que houvesse uma participação efetiva, a gente tem 350 inscritos, pessoal. Eu fico assim felicíssima. Para mim é um presente estar cada mês que a gente está com essa adesão grande, essa intenção. E entre a inscrição e, de fato, entrar no sábado pela manhã, muita coisa pode acontecer. Mas só esse dado já me alegra muito. E, claro, quando a gente chega, o que, considerando se tratar de um fim de semana, eu acho um verdadeiro gol de placa. Então, aqui de imediato, já agradeço imensamente a Samara por ter aceito esse convite, agradeço imensamente a equipe da Angrade, né? Particularmente o Anderson, que trabalha aí obstinadamente para atender todo mundo da melhor forma possível. Então, eu costumo dizer que o Anderson é e será sempre meu anjinho da guarda, porque acho que ele tem a capacidade de ler o pensamento. Então, Samara, querida, você se apresente aí, destaque as coisas, os eventos
as qualidades que você prefere ser reconhecida. Aí a gente faz isso sem aquele protocolo acadêmico. E a todos que se inscreveram e que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Espero que seja uma manhã muito proveitosa e os professores que a palavra. Eu acho que tá travando bem, não sei se para todos tá assim, mas acho que agora a professora Manolita travou realmente. Não sei se ela ainda tá na chamada e se nos ouve. Deixa eu ver aqui no chat. É isso. Eu Professor José estou Munhoz. aqui. Tá aí, né, professora? Tá travando bem as suas falas. Sim, Falou que é o meu tá mesmo. ok, tá Poxa, travando que pena. bastante. Falei Tá. com tanto carinho. Ó, a gente pegou um pedaço que Se eu deu me para falar aproximar aqui mais. que era para a gente ter um bom momento, que era para fazer a apresentação. Não sei se era isso mesmo, mas que veio meio picotadinho, mas que deu para pegar a mensagem. Que bom, querida. Então, eu estou passando a É palavra isso, para né, você. professora? Maravilha, maravilha. Sim. Então, de toda forma, a gente conseguiu aí ouvir bem, mesmo que picotadinho, né? Aquilo que a professora queria dizer, para que a gente tenha aqui um momento único entre todos nós, né? O Café Entre Amigos, ele não tem esse nome à toa. Para mim é uma honra poder estar com vocês aqui nesse sábado, especialmente pelo carinho que eu tenho pela professora Manolita, né? Todos nós aqui que a conhecemos sabemos da importância e da referência que ela tem para todos nós, no sentido especialmente da administração, do ensino, da pesquisa, e o quanto essa ideia aqui trazida por ela para Angrade fortalece, né, as relações, o conhecimento e tudo aquilo que a gente tem de melhor, né, que é estar aqui juntos, estar aqui tentando colaborar, tentando contribuir de alguma maneira, né. Então, agradecer a professora Manolita pelo convite. É uma alegria ver tantos colegas, tantos amigos aqui presentes. Não vou citar nominalmente para eu não cometer gafe de jeito nenhum, mas agradecer a todos, tá? Agradecer ao Anderson, que está sempre aqui com a gente, e é isso. Bom, eu vou projetar a apresentação e me apresentar, né, claramente. Deixa eu só colocar aqui. Então, acho que o PDF tá aparecendo aqui para vocês, não tá? Tá certinho, né? Então, gente, eu sou a professora Samara Pedro, sou doutora em administração, tenho uma carreira aí toda voltada para o campo da administração, até brinco com os meus alunos, eu falo que eu sou uma apaixonada pela área, né? Eu sempre falo isso em sala, né? Eu falo assim, ó, às vezes a gente entra no curso de administração porque não sabia muito o que queria fazer, não sabe o que fazer, faz administração, tem um pouquinho de tudo. E na verdade, eu sempre soube o que eu queria quando eu escolhi o curso e tenho maior afeto pela minha profissão e pelo que, né, a administração aí representa no campo, na sociedade como um todo. E aí eu fui trilhando esse caminho da ADM, mas eu sempre quis estar no campo da educação. Então, quando eu me formei, as pessoas não entendiam muito bem qual que era o caminho, por que que eu fazia administração, sendo que eu queria ser professora. E eu falava, gente, calma, tem todo um caminho a partir daí.
E aí esse caminho foi o mestrado, foi o doutorado, agora o pós-doutoramento. Então, caminhando aí muito forte para a sala de aula, para a pesquisa científica, que são aí os dois aspectos que brilham os meus olhos, né? E nessa jornada, né, então fiz todo esse processo de formação, e desde lá atrás, na iniciação científica, eu vi diversos desafios, né? Eu vivi isso, né? Eu vivi a dificuldade que a gente tem nesse processo, especialmente quando a gente está na graduação, de entender todos os aspectos metodológicos, né? Como que isso está sendo trilhado. E aí, gente, eu comecei a pensar, olha, quando eu estiver em sala de aula, eu vou levar isso para os meus alunos. Quando eu estiver ali trilhando esse caminho com quem está chegando, eu vou tentar, de alguma maneira, traduzir de uma maneira fácil, simples, compreensível, todo esse caminho. E, gente, é algo que parece simples, mas até a professora Manolita falou, e falou muito bem, no sentido que essa tradução, ela se torna, complexa a partir do momento que a gente acha que aquilo é fácil. Então, para a gente é fácil, para a gente essa jornada ela é muito tranquila. Só que para quem está ouvindo aquilo e aí a gente começa a falar a escala, validade, e aí já trazendo um pouco para a temática do que a gente vai tratar e alfa, e trazendo tudo isso, às vezes não se é compreendível de uma maneira tão simples quanto a gente gostaria de ser. Então, qual que é o meu esforço hoje? O meu esforço é falar um pouco sobre essa questão, é falar um pouco sobre as escalas e trazer um ponto fundamental, que é a questão do rigor metodológico, falar de boas práticas, como que isso é realizado e de que maneira que esse processo ele pode ser um pouquinho mais facilitado no dia a dia. Porque eu me lembro bem, isso ainda na graduação, você tem que achar escalas validadas. E aí eu pensava, gente, como assim escala? Eu não entendia nem o que era escala, e eu não entendia nem o que era essa escala validada, né? Que além da escala, ela tinha que ser validada. E aí eu pensava, gente, como que eu valido isso, né? Da onde que sai? Isso na graduação. Claro que no mestrado isso já fica muito mais claro, no doutorado, então, nem se fala. Mas esse processo de compreensão que eu acho que vale a pena a gente conversar, a gente trazer, e como que a gente trilha todo esse caminho, tá? Então, fiquem à vontade, gente, para perguntar, para falar, enquanto eu estiver aqui. É um diálogo, tá? Não é aqui uma palestra, a gente está entre amigos. Então, fiquem à vontade, acho que a gente pode, inclusive, trocar experiências vividas, trocar situações. Eu vou trazer muito para a vivência mesmo de como que foi o processo e aí trazer formas de um processo que teve um resultado muito positivo no final, né? Que trouxe sucesso aí no final da jornada, tá? Sem mais delongas, né? Eu não sou muito de me apresentar assim, falar sobre mim. Mas acho que da história, da trajetória é isso. Atuo na Faculdade Sebrae, atuo na SPM, estou ali, estou aqui fortemente no pós-doc lá na FEA USP. Então, são caminhos que a gente trilha hoje, atuando também na diretoria adjunta de ensino e pesquisa da Angrade. Então, é com muita alegria que eu tô aqui com vocês hoje, tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu só falar aqui da nossa agenda. Gente, essa é a nossa agenda de hoje, né? Assim que a gente vai trilhar o nosso caminho. Então, eu vou falar um pouco, vou trazer um pouco de um aspecto introdutório, falar sobre o conceito, as diferenças entre tradução, adaptação, algumas etapas que são recomendadas e necessárias para que esse processo ele seja adequado.
Vamos falar dos tipos de equivalência a serem garantidos e alguns erros comuns nesse processo de adaptação, tá? Aqui para você está certinho, né? A apresentação tá rodando, tá bonitinho, tá aparecendo a agenda? Maravilha, gente, maravilha. Então, vamos seguir aqui em frente. E aí, eu acho que é importante a gente começar falando principalmente do desafio do estudante pesquisador, vamos dizer assim, né? Que é justamente dessa dificuldade que o estudante, e aí eu vou falar, o estudante está em todas as fases da jornada de vida dele, da jornada acadêmica, desde a graduação até a pós-graduação, que é lidar com as questões que envolvem a estatística, né? Então, hoje eu sou professora de estatística, eu aprendi a lidar muito bem com isso desde a graduação e fui me aprimorando, e hoje eu tenho uma facilidade enorme com a área, mas nem sempre foi assim. Né? E às vezes eu falo isso para os estudantes em sala, eles não acreditam, né? Eu falo, não, gente, nem sempre foi assim. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver tudo aquilo, eu falei, gente, mas como assim? Da onde está saindo tudo isso? Só que quando a gente fala desse desafio e de entender toda essa complexidade, e olhando para as questões estatísticas, a gente se apega aos números, a gente se apega às técnicas e esquece do que está por trás daquilo ali. Do que a gente, como administrador, como pessoa da gestão, precisa compreender. E esquece fortemente que toda a trilha que está sendo observada é muito mais até qualitativa mesmo, se a gente pode dizer assim. Que é o processo que está antes de rodar os números e entender o que que esses números estão trazendo. Então, eu acho que tem alguns pontos que eu gostaria de tratar. Primeiro, a confusão entre a tradução e a adaptação são coisas distintas, que é o que a gente vai falar. A complexidade metodológica, porque se a gente está falando de pesquisa, a gente não pode descartar esse aspecto de forma alguma. E, especialmente, como que isso traz, sim, uma validade para o aspecto matemático, para o aspecto estatístico, tá? Mas aí, diante desses desafios, tem um desafio importante que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. E aí tem um relógio gigante aí na tela, que é a questão do tempo. Quando a gente está num processo especialmente ali desenvolvendo o nosso trabalho acadêmico, independente da esfera que a gente está, a gente tende a querer terminar logo. A gente tende a querer acabar, né? Então a gente quer entregar rápido, a gente quer finalizar, a gente precisa do título muitas vezes, né? E aí a gente começa a querer correr contra o tempo, né? E a gente sabe também que são vários os desafios. A gente tem uma longa jornada, tem família, tem questões que envolvem o trabalho e a pesquisa acontecendo, o trabalho científico, tem as disciplinas que a gente precisa cursar, né? Isso também na graduação, no mestrado, no doutorado. E aí, gente, o tempo, ele se faz quase que um inimigo nesse processo, né? E aí a gente quer correr, quer correr, quer correr, quer correr, quer fazer com que aquilo ali seja rápido. E se a gente está falando de ciência, e se a gente está falando de uma ciência com qualidade, a gente já sabe que não vai ser tão rápido assim. Né? O processo, ele é um processo cuidadoso, é um processo até que demorado, para que a gente possa cumprir com todas as exigências necessárias dentro desse processo. E isso faz, gente, com que às vezes a gente até se canse, né, de tudo isso. Porque você fala, meu Deus, mas para que tudo isso? Por que que eu preciso? Meu Deus, ai, não tem necessidade.
Só que lá no final a gente percebe que tem, tá? Então, o tempo total desse processo de adaptação de uma escala, ele pode variar bastante, né? Isso a depender da complexidade do construto, da disponibilidade de especialistas que a gente vai falar mais para frente, das etapas que a gente precisa seguir, que a gente consegue seguir de maneira adequada, né? Então, se a gente para pensar que a gente tem ali um planejamento conceitual, uma tradução, síntese, retrotradução, a gente passa por um comitê de especialistas, a gente faz um pré-teste qualitativo, a gente tem uma aplicação piloto quantitativa e depois a gente tem uma aplicação e uma validação. A gente não pode querer que esse processo ele seja rápido, de uma hora para outra, certo? Então, eu acho que o principal ponto aqui, o desafio desse estudante, o desafio é justamente lidar bem com o tempo, e lidar e respeitar esse processo, porque aí a colheita no final, ela é muito maior, ela é muito mais vantajosa, tá? E aí, eu vou dizer como começou toda essa história com a validação. Começou comigo mesma querendo respeitar o tempo, querendo fazer as coisas muito rápidas, entregar e felizmente chegar lá e pronto, defendi a minha tese, tá? Isso que eu já tinha feito iniciação científica, isso que eu fiz o mestrado, e eu estava no doutorado quando eu realmente estava lá achando que a vida estava ganha, né? E aí chegou o momento das escalas, né? Tava em fase de qualificação ainda. E aí a minha orientadora falou: Olha, Samara, então agora a gente precisa encontrar as escalas, né? A gente já definiu bem os construtos, tudo mais. A gente precisa encontrar as escalas, tá? E aí, eu acho que até para que eu possa traduzir aqui para quem não sabe, acho que é importante eu explicar o que que é um construto, tá, gente? A gente vai falar muito sobre isso. Um construto, ele é um conceito teórico, é um conceito aí desenvolvido pela ciência, que serve para explicar fenômenos que a gente não consegue observar diretamente. Então, ele existe ali num plano abstrato, mas ele pode ser mensurado indiretamente. Por meio do quê? Por meio de indicadores, de itens ou variáveis observáveis, que é aquilo que a gente consegue efetivamente observar, a gente consegue ali mensurar diretamente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, no campo do comportamento, até da psicologia, se a gente for olhar, a autoestima, a motivação, a felicidade, a ansiedade, são construtos que são coisas, vou falar coisas, tá? Mas são fenômenos que a gente não consegue mensurar diretamente, tá? No campo da administração, dos negócios, a satisfação do cliente, o engajamento no trabalho, a intenção de compra, é, são construtos que são coisas que a gente não consegue mensurar. E aí a gente precisa de itens que são mensuráveis para que a gente possa medir esse construto. E aí, com os construtos já definidos lá na minha tese, eis que eu falei assim: pronto, agora eu vou arrasar. Vou pegar aqui um handbook, escolhi, papapá, peguei lá e falei: pronto, já achei tudo. Né? Vou buscar uma adaptação, já estava no doutorado, já sabia que tinha que fazer esse processo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E cheguei para minha orientadora feliz. Peguei ali em 3 dias, né? E cheguei aqui e trilhando o caminho. Não, ainda tá aqui, Francis, no reloginho do tempo, tá? Pode ficar, tá certinho. E eu, com a minha pressa, queria defender logo. Ela olhou e falou: Não, não vamos fazer assim, não.
E detalhe, tá? Peguei a escala, já joguei no SurveyMonkey lá e já tava tudo pronto. Era só autorização da orientadora para rodar, né? Quando ela olhou, ela muito cautelosa, maravilhosa, minha orientadora Maria, professora Maria Tereza, falou: "Não, Samara, a gente vai precisar olhar isso com muita clareza, com muito cuidado, com muito detalhe." Eu falei: "Não, professora, mas tá ótimo, já dá pra gente fazer o pré-teste." Ela: "Não, de jeito nenhum. Vamos voltar umas casinhas, tá?" E aí eu muito frustrada, querendo avançar, falei: "Gente, quantas casinhas será que eu vou ter que voltar, meu Deus do céu? Será que vão ser tantas casinhas assim?" Pois bem, foram várias casinhas. E aí, o relógio que já tá gigante aí pra vocês, ele ficou enorme. Aquilo que era pra ser na minha cabeça em um momento assim de validação, que ela iria olhar, né, numa reunião de orientação, e ela ia autorizar e eu ia disparar o questionário para o pré-teste, se tornou aí alguns meses de trabalho, né? Alguns meses de intenso trabalho, né? E aí, conforme as etapas iam passando e a modificação do questionário ele ia se alterando, eu percebi o quanto ele estava falho. O quanto ele estava cru mesmo, sabe, gente? Que ele ainda não traduzia de fato aquilo que precisava pro nível do trabalho que estava sendo exigido. E aí, o que que eu acho que é legal a gente trazer também, né? Eu trouxe o conceito de construto e acho que é fundamental a gente trazer o conceito de escala, né? Porque eu tô aqui, escala, 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 escala. E aí, é importante a gente entender, né? A escala, normalmente, a gente olha ali ela como o questionário que vai ser aplicado, tá? Mas ele é um instrumento científico, né? É um instrumento de medida, que é formado, claramente, por um conjunto, né? De itens, que eu também pontuei agora há pouco, mas que esses itens são afirmações, em alguns casos, perguntas, mas normalmente afirmações, para que as pessoas elas possam colocar ali a sua concordância, a sua discordância, para que elas possam ali avaliar a sua percepção acerca daquilo que está sendo afirmado, né? E aí, essa escala, que é esse questionário, e que é um instrumento científico, ele serve para avaliar os construtos, né? Que é o que a gente já pontuou. Então, sabendo já que esses construtos eles não podem ser observados diretamente, tá, gente? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos daquilo que a gente estava falando. Então, a gente já entendeu o que é construto, a gente já percebeu que esses construtos eles não podem ser mensurados diretamente. Por isso, a gente precisa de uma escala, que é um questionário, um instrumento científico, que apresenta itens, né? E que esses itens, eles são afirmações. Às vezes eles são perguntas que vai justamente avaliar, mensurar aquilo que não pode ser mensurado diretamente, tá? E aí, gente, tem um ponto importante. Ponto importante. Todo mundo precisa entender o que é o construto e a escala, porque senão não vai fazer sentido nenhum daqui para frente. Qualquer dificuldade, coloca aqui no chat, pode falar comigo pelo microfone, porque a gente precisa compreender bem isso. Senão não faz sentido nenhum a gente falar da adaptação, a gente falar da escala se a gente não entendeu como que isso funciona. Então, só para voltar aqui, a gente tem algo, um fenômeno que a gente não consegue mensurar diretamente. Por não conseguir mensurar diretamente, a gente estabelece alguns itens e esses itens, eles estão presentes na escala. Escalas essas que foram validadas e que a gente já vai falar já já, tá? Mas o que que é o ponto da gente que a gente precisa entender?
A gente já sabendo, né, que a escala é um instrumento científico e que cada item funciona aí como um indicador, né, como um conjunto que nos permite calcular um score válido e confiável para esses construtos, a gente precisa saber onde que a gente acha essas escalas, né? Porque parece assim que fica uma coisa jogada. Onde que eu acho escala, escala, escala? Onde que eu acho isso? Então, gente, as escalas, elas são encontradas em teses, em bibliotecas, em artigos científicos, em handbooks, tá? Então, assim, existem vários caminhos para que vocês possam encontrar essas escalas. E tem escala de tudo que a gente possa imaginar. Então, agora eu orientando os meus estudantes, muitas vezes eles chegam, assim como eu cheguei lá atrás. Ai, não encontra escala. Não tem. Não tem. Não existe. Existe. Tenho certeza que existe. Não tem, já procurei, já fiz de tudo que eu poderia trazer. Eu já olhei em todos os lugares. Eu não encontro de maneira alguma. E aí, é engraçado, porque todas as vezes assim, eu sempre tenho uma relação muito próxima com os meus estudantes, no sentido de tentar aproximá-los cada vez mais da ciência. Mostrar para eles que não precisa ser um processo doloroso. Pelo contrário, tem que ser algo que vá fazer sentido para a vida deles e que sim, que é um processo legal. E é tão difícil, gente, fazer isso, porque assim, todo mundo já acha que a iniciação científica é chata, que o processo, que a estatística é chata. Todo mundo que eu falo assim, eu brinco, né? Chegou a estatística na veia, gente, vamos lá. E eles me olham assim com aquela cara de eu não tô acreditando numa coisa dessa. Mas a gente precisa facilitar. Então, onde que elas estão? Né? E aí aqui o professor até José perguntou se existem, né, escalas publicadas no Brasil. E é uma excelente pergunta, porque nem todos os estudantes, gente, têm domínio do inglês. Essa é uma realidade de muitas escolas, né? Que os estudantes têm dificuldade com o idioma estrangeiro. E aí a gente, né? E aí muitas vezes acontece também da gente catar e coloca lá tudo em inglês. E aí, como que funciona isso? Mas já respondendo a sua pergunta, professor, é, existem algumas obras comparáveis aí a um handbook de escalas, inclusive está na referência, que é o do Pasquale, de psicometria, que é a teoria dos testes na psicologia e acho que na educação, se eu não me engano. Então, ele é considerado o principal livro em português sobre psicometria. E aí tem processos, né? Fala sobre teoria dos testes, processo de validação, confiabilidade, dimensionalidade e construção de escalas. Ele é um guia ali prático e teórico para a gente. Tem também tem uma escala interessante também do Andrade 2016, que fala de amostragens complexas. E tem alguns outros recursos brasileiros que eu posso, inclusive, deixar depois aqui para vocês, tá? A gente aqui no Brasil não tem um handbook de escalas que é em formato compilado, né? Como esses que eu trouxe aqui nos slides para vocês, né? Porque esses handbooks, eles são um compilado mesmo, quase que um aglomerado de várias escalas, de várias e várias e várias escalas, tá? Mas a gente tem livros que trazem escalas de determinadas áreas, certo? Então, e artigos científicos também, teses de doutorado também, que a gente pode utilizar. Então, é interessante a gente trazer isso e até pensar, né? Por que não fazer um compilado aí, no mesmo formato do handbook, para a nossa realidade? Talvez seja uma oportunidade importante da gente refletir. Mas existem várias obras que trazem em suas áreas,
né? E aí, como são várias áreas, não consigo citar todos, mas que possam trazer escalas validadas, confiáveis e que são aí possíveis no nosso idioma. E que vale a pena também a gente trazer para os nossos alunos, certo? Mas esses que eu trouxe aqui para vocês, eles, sem dúvida, apresentam aí uma oportunidade importante no sentido de que tem muitas escalas. Muitas, muitas, muitas escalas, tá? A gente tem esse compilado, em alguns aspectos hoje na internet, eles também têm partes acessíveis de maneira gratuita para a população como um todo, tá? Então, vale super a pena que vocês busquem, né, e tenham conhecimento e tragam aqui também no chat possibilidades que vocês já tenham vivenciado, porque isso nos ajuda, né? Nos ajuda a facilitar a vida do estudante, a vida, inclusive, daqueles que estão nesse processo. Tá? Então, eu sei que aqui no café tem estudantes, tem professores, a gente está realmente ali com uma diversidade muito grande, e é justamente para se atentar nessa questão. E nos artigos científicos, gente, eles normalmente eles estão quase que lá no final do trabalho, muitas vezes, né? No apêndice ou no anexo ali do trabalho, tá? E aí. É muito interessante, tá? É muito interessante da gente perceber, porque normalmente ele vem com essa carinha que eu trouxe aqui pra vocês, né? Ele vem com essa carinha aqui, propriamente dizendo, do construto que está sendo. Deixa eu só pegar aqui uma ferramenta para que vocês possam ver. Então, aqui, ó, o construto que está sendo observado, os indicadores que está aqui e as afirmações de mensuração. E aqui do lado, vocês estão vendo alguns números no sentido da confiabilidade, né? Da forma com que isso está sendo mensurado, se tem realmente a confiabilidade nessas escalas. O que mostra, de alguma forma, se essas escalas elas estão ok, se elas estão validadas, se elas podem de fato ser utilizadas. Claro que não é só esses números que trazem isso, nós vamos falar a respeito, tá? A Vera pergunta aqui por que a divulgação dessas escalas não é ampla no Brasil. Olha, Vera, nesse caso, a gente tem algumas razões históricas e estruturais, tá? É, acho que o primeiro ponto é que a psicometria e a cultura de escalas no Brasil, elas começaram a se consolidar ali a partir da década de 90. E antes disso, havia aí pouco investimento em centros de avaliação, especialmente psicológica, que é um pouco da origem, e metodologias quantitativas. E isso atrasou a criação de algumas bases nacionais de escala, tá? Então, aqui no Brasil, a gente não tem uma entidade central que organize e disponibilize as escalas, diferente, por exemplo, da APA, que tem o Psychotests como repositório. Tem várias questões também vinculadas às barreiras de acesso, direitos autorais. Então, muitos instrumentos, eles são proprietários, né? Então, eles pertencem a editoras, e aí que depende da autorização, dos autores. São várias as coisas, tá, gente? Tem falta de licenciamento claro, tem questões, vinculadas a dispersão das fontes. Então, escalas brasileiras, elas estão espalhadas. Elas estão em artigos científicos, teses, manuais, mas não estão ali centralizadas em um repositório acessível, né? Facilitado. Então, é por isso que os estudantes e os jovens, eles têm tanta dificuldade de localizar esses instrumentos adequados e passam a caminhar, né? E aí nós também, como docentes, a gente passa a caminhar para as fontes estrangeiras, justamente porque eles têm esse compilado,
tá? Mas é justamente, especialmente por conta da divulgação de escalas, não ter hoje aqui no nosso país um repositório centralizado, especialmente para o nosso campo, tá, gente? Vale a pena dizer isso, porque às vezes pode falar, na medicina tem, na engenharia tem, ou em outra área do conhecimento. Mas na nossa área, a gente tem essa dificuldade do consolidado, né? Então, acho que essa é a principal dificuldade apresentada, que é algo também para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente tentar consolidar, né? Vocês estão, inclusive, me dando uma ideia, né? Só que eu vou precisar ter tempo para isso. Estão me dando uma ideia, gente. Já quero montar aqui, juntos, aqui, nós do café, e a gente tentar consolidar isso de alguma forma. E aí pensar numa publicação ampla, por que não, né? É interessante a gente colocar isso, né? É muito interessante a gente trabalhar essa. Olha como parece que não, né? Mas boas ideias surgem, de momentos como esse. E aí a gente para pensar, poxa, a gente não tem realmente um repositório, a gente não tem um consolidado de todas as escalas que a gente tem aqui no nosso país. E muitas são desenvolvidas, tá? Muitas, muitas, muitas são desenvolvidas. Tem teses de doutorados que são justamente para a criação e validação de escalas, certo? Então, deixa eu ver aqui a pergunta que veio uma pergunta, deixa eu ver. Não, aqui a contribuição, excelente professor. Ó, o Edstone já está querendo, já quer ir junto nessa comigo. Que bom que já tem um parceiro aí para trabalhar, porque isso com certeza dá muito trabalho. Samara, nas entrevistas, principalmente nas virtuais, as respostas são subjetivas e muitas vezes não sabemos quem está respondendo. A escala pode ajudar? Você vai tratar disso? Eu posso trazer para algum aspecto, mas aqui, quando a gente fala de entrevista, a gente já está indo para uma abordagem metodológica qualitativa. E que aí o roteiro de entrevista ele vai por um outro caminho, né? Diferente aqui do caminho que a gente trilha pelas escalas. Então a gente sabe que num estudo qualitativo a gente tem um roteiro de entrevistas, especialmente se a gente caminha ali para um aspecto mais positivista, em que tem as perguntas já formuladas, mas também existem o semi-estruturado, que pode ter ali perguntas abertas, e tem aquele totalmente aberto. Então, a gente não vai pontuar exatamente sobre abordagem qualitativa, porque é um outro caminho metodológico, mas tem um pedaço aqui da validação de escalas que ele tem um aspecto qualitativo que também pode ser utilizado na abordagem que você está utilizando para sua pesquisa ou que você utilize, e aí quando chegar esse momento eu lembro, tá? Mas eu acho que aqui é importante a gente entender que as escalas existem, dificilmente não existem escalas e é uma questão de procura. Procura incessante de encontrar os construtos que nós estamos procurando. E aí, quando a gente entra nesse processo de procura, tem uma questão que aí a gente começa a identificar nesse processo, tá, gente? É, Dentro do nosso tema, muitas vezes a gente não encontra aquilo que a gente estava buscando, certo? E aí, essa escala que já está validada precisa passar por algumas adaptações. E para a gente falar de escala validada, a gente tem que entender que esse instrumento ele já passou por testes científicos. Ele já conseguiu comprovar que ele realmente mede aquilo que ele se propõe a medir. E que isso acontece de maneira consistente, de maneira confiável. E é por isso que essa escala ela é chamada de validada. Então, a primeira coisa que a gente pode trazer aqui é a questão da validade do conteúdo, né? Então, os itens, eles
foram avaliados por especialistas, eles refletem bem o construto que se deseja mensurar, que se deseja medir, tá? E aí, quando a gente olha para isso e para essa validade do conteúdo, é importante a gente trazer que nós estamos olhando fortemente para aquilo que a gente precisa entender, para aquilo que a gente precisa compreender e mensurar de fato como resposta, tá? Então, isso aqui que eu estou trazendo, a validade do conteúdo, se refere ao grau em que os itens de uma escala representa de forma adequada o construto, o que se deseja medir. É uma etapa inicial e essencial, gente, no processo de construção ou adaptação de escalas. E a ideia central aqui é os itens, eles realmente cobrem todas as dimensões importantes daquele construto? Então, essa é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente está falando da validade, tá? E aí, a gente olha para o próximo aspecto, né? A gente precisa verificar se aqueles itens, aquelas afirmações, elas agrupam os fatores de forma coerente com o que está sendo consolidado na teoria. Então, a gente não pode, de forma alguma, esquecer desse aspecto, né? A gente está falando de uma pesquisa científica. A gente precisa estar de olho na teoria. Além do que, quando a gente olha para isso, a gente está falando aquela validade de construto verifica se a escala realmente mede o construto teórico que se propõe a medir. Será que aqueles itens de escala, eles se agrupam em fatores coerentes com a teoria? Esse é o tipo de validade mais importante na pesquisa científica, porque vai conectar a escala à base teórica do fenômeno, certo? Então, a gente precisa entender esse aspecto como um aspecto fundamental. Não que os outros não sejam, tá, gente? Mas a gente não pode, de forma alguma, esquecer que a gente está falando de um construto teórico, que a gente está precisando agrupar aquelas afirmações em fatores, e que isso precisa trazer de uma maneira muito bem traduzida, muito bem colocada, tá? Tem aqui a validade do critério. E aí, essa validade do critério é se aquela escala ela consegue mensurar aquilo que a gente está olhando para outros indicadores já reconhecidos. Então, aqui, na verdade, a gente fala o seguinte: a validade de critério, ela mede se os resultados da escala se relacionam com outros indicadores que já estão reconhecidos, como medidas adequadas aí do mesmo fenômeno. Então, assim, se minha escala realmente mede o que diz medir, ela deve se correlacionar com critérios externos já estabelecidos. Ok? E aí a gente vai falar mais para frente sobre isso, como que a gente consegue trilhar esses caminhos. Quarto aspecto que a gente não pode desconsiderar, que é a questão da confiabilidade. A gente precisa garantir que essa escala ela seja consistente, e que se aplicada em momentos distintos ou em amostras distintas que estejam ali adequadas ao fenômeno que está sendo mensurado, que essa escala ela vai gerar resultados semelhantes, certo? E por último, tem a questão de evidências em diferentes contextos, porque uma escala validada, ela não é só uma tradução ali, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Não, ela passa por vários testes em contextos culturais e que aí a gente percebe que ela traz sim, que ela consegue mensurar aquilo que a gente objetiva, tá? Então, percebam, a gente trouxe aqui a questão do construto,
a gente trouxe a questão da escala, a gente explicou onde encontra essas escalas, e aí entendeu por que que essas escalas são validadas, certo? A gente precisa agora caminhar para uma questão. Por que que falar dessa adaptação? Se eu já entendi que existe o construto, se eu já entendi que existe as escalas e que essas escalas já estão validadas e que se remete a vários contextos, por que que eu preciso falar de adaptação? Se tem escala para tudo, ué, não é, parece até um pouco incoerente, né? E aí entra naquela versão aluna lá atrás da graduação ainda, que falou, ué, mas se já tem tudo para tudo, por que que eu preciso ficar adaptando? Porque, gente, a gente olha para adaptação, e aí eu recortei esses três aspectos aqui, porque assim, a gente precisa de pesquisas quantitativas com instrumentos válidos e confiáveis. Ok, já tenho ali a escala válida e confiável. Só que a gente nem sempre tem essa escala desenvolvida para o nosso contexto, para o nosso idioma, para a nossa realidade, para a nossa cultura, para o nosso país, tá? Então, é importante a gente trazer aspectos importantes sobre a adaptação. Porque às vezes, a partir daquilo que a gente está estudando, aquela escala previamente realizada, ela tá ok. Só que ela precisa de ajustes para que ela traduza, para que ela forneça aspectos que compõem a realidade na qual eu preciso, tá? E aí, gente, a adaptação, ela é muito mais do que uma simples tradução. Ela envolve manter a equivalência conceitual, linguística, cultural. Ela envolve vários aspectos que a gente vai começar a trilhar aqui, tá? E aí, eu trouxe aqui algumas questões, especialmente falando da tradução. E são situações que muitas vezes a gente não para pensar. E eu confesso, eu coloquei traduções que eu mesma, eu falei, mas gente, como que eu levei isso para minha orientadora, gente? Eu mesma já tinha visto que isso aqui tava bom, não? Sabe quando você olha a pressa, a questão do tempo, você olha para você mesmo? E aí você fala, gente, tá ruim. Isso aqui realmente não tava bom. Porque na hora você fala, pô, não acredito e tal. Mas, sabe, a orientadora, ela. Por isso que é orientadora, né, gente? Não tem jeito. Eu lembro com muito carinho, porque tava ruim. E aí, tem alguns casos que são assim, que são sempre usados nas aulas quando a gente fala de adaptação de escalas, que teve lá self-esteem, e aí foi para tradução como assim, autoestima do eu mesmo. Veio para escala como autoestima do eu mesmo. Gente, sinto que meu chefe me daria liberdade para sair mais cedo e assistir o jogo da Little League do meu filho. Isso era a primeira era um exemplo, né, de uma escala que estava falando sobre autoestima. E aí, quando foi traduzido, foi colocado como autoestima do eu mesmo. Fica super esquisita essa tradução, né? A autoestima já é do eu mesmo, né, gente? Se a gente olhar assim. Mas quando a gente olha para a forma, a pessoa vai ler aquilo, ela não vai entender o que aquilo quer dizer. Pode trazer confusão. E aí, não é só uma questão da tradução, né, a tradução própria, mas a realidade. A Little League, ela é muito famosa lá nos Estados Unidos, é um evento anual, e aí é com crianças, é um campeonato voltado para crianças e muito importante. E aí, se a gente fosse trazer para uma tradução, e foi o que foi realizado, sinto que meu chefe me daria liberdade para sair mais cedo para assistir um campeonato de futebol infantil. Então foi assim que saiu na tradução e não faz sentido isso para nossa realidade, né? Job crafting.
né? Como se fosse ali artesanato de trabalho, quando na verdade a gente está falando ali da operação, né? Da realização do trabalho, né? Da forma com que esse trabalho ele vai ser realizado, né? E várias outras coisas. Do I Feel Blue é um dos mais clássicos também, que foi traduzido literalmente como Eu Me Sinto Azul, né? E na verdade, o I Feel Blue entra muito como eu me sinto triste, né? Eu me sinto ali, tô um pouco mal e tudo mais, tá? E aí a pessoa, imagina a gente catando para responder o questionário e vem uma pergunta, eu me sinto azul. A gente vai olhar, vai pensar, não vai entender o que que está trazendo, né? Então, são esses os problemas que a gente tem logo de cara quando a gente só faz a tradução. Ricardo, você levantou a mão? Fica à vontade. Oi, Samara. Olá a todos. Bom dia. Parabéns aí pela apresentação, Samara. Eu Bom dia, sou obrigada. Ricardo Caires, sou do PPGA da SPM, doutorando. Samara, muito legal isso que você está trazendo, porque assim, desde o teu primeiro slide, parece que eu estou me vendo ali. Inclusive o relógio, né? Mas a minha situação é um pouco complexa no sentido de eu estou pesquisando os impactos da IA na produtividade e bem-estar das pessoas, né? Porque no começo estava tudo muito cool, ai que legal, né? IA. Aí a gente já está vendo que não é bem assim, né? Tem alguns poréns no uso dela, enfim. E aí eu encontrei a escala do Tecnostress com muito esforço e, e aí entendo nessa questão, eu tenho a original lá, né, que é em inglês, sempre a gente vai encontrar, acaba encontrando essa escala em inglês, e ela já foi traduzida através de um método e um artigo publicado no Brasil para o Brasil, né, então eu tenho para o PT-BR também. E aí esse autor, ele publicou, essa autora que fez a tradução, retrotradução, todo esse método que você comentou, ela publicou apenas 3 dimensões ali no artigo dela. E aí o fenômeno tecnoestresse ele tem 11 dimensões. E aí eu mandei e-mail para ela me retornou com essas escalas. Porém, as dimensões totais, né, a escala total traduzida. Porém, no artigo dela, ela usou, por exemplo, para entender o estresse causado pelo WhatsApp nos obstetras, se eu não me engano, era alguma coisa assim. E ela usava essas 3 dimensões. E agora eu, que vou avaliar quais variáveis, quais dimensões eu vou utilizar na minha pesquisa, eu tendo a tradução que ela me passou por e-mail, né, e não estava publicada, eu vou ter que fazer algum tipo de validação antes, porque isso não sei se tem algum empecilho depois para a parte da qualificação. E aí, falando do tempo também, que aí você tocou nessa questão da tradução, mesmo passando pelo método, às vezes a gente olha para uma escala, para uma variável, por exemplo, que está na escala, na verdade, e você acha muito esquisito aquela forma que foi escrita. E aí? O que que faz? Então, as minhas 2 perguntas, na verdade, eu teria muitas perguntas e eu vou ter que conversar com você depois, né? Mas as minhas 2 perguntas é basicamente essa. Não, Usar perfeito. a escala que ela me passou e não está publicada totalmente no artigo dela, mas ela usou o método, né? Foi metodológico ali, enfim. E essa outra parte de que, e aí? Você olha mesmo com o método, você acha estranho a tradução ali, enfim. Tá. Ó, tem dois pontos aí importantes, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Teve essa tradução foi realizada, seguiu todos os critérios certinhos e foi publicado. Só que aí foi publicado apenas 3 dimensões desse processo, as 11 não foram publicadas, certo? Foi isso que aconteceu. Isso. E aí, Porque você. ela fez a Aham, pode falar. tradução, e aí o que era interessante, porque ela aplicou também isso Aham, num estudo de caso dela ali, né?
E aí, para esse caso dela, ela escolheu somente 3 dimensões, mas ela fez a tradução da escala inteira, né? Só que eu consegui somente pedindo via e-mail para ela. Certo, perfeito. Existem alguns aspectos aí bem importantes com relação a isso, tá, Ricardo? Porque você está no processo de doutoramento, né? Tá caminhando aí. É, Você pode usar a versão parcial, mas, claro, com importantes limitações que a gente já sabia que só tem as 3 dimensões, né? É, Tem uma literatura nacional aí validada, né? Que aí acaba sendo mais seguro metodologicamente. E aí, eu vou falar o que eu faria, tá? Eu voltaria para a versão em inglês. Porque você vai correr um risco de usar essas 11 dimensões sem elas estarem publicadas em lugar nenhum, tá? 11 não, as restantes, né? Que ainda não foram. E isso pode ser questionado pela sua banca. Isso pode ser questionado fortemente pela sua banca, porque vão falar, ué, mas se essas dimensões elas existem em inglês, e aí eu sei que já teve alguém que fez esse processo de tradução, de adaptação e tudo mais, só que não fez completo. Entende? Por mais que ela tenha feito, ela fez, mas ela só não deu a publicidade para isso, não passou por o que a gente espera que passe para que aquilo seja totalmente validado. Tem todos os critérios, tem todos os passos, mas a publicação, ela é importante, porque aí tem uma revisão por pares, tem as necessidades de ajustes, e aí quando a gente não passa por esse processo, a gente também, por mais que tenha feito tudo certinho, tá? Ela deve ter feito tudo certinho, não conheço o trabalho, mas você me falando, especialmente mostra ali os caminhos muito bem realizados, tá? Mas eu acho que é importante você ir para a escala completa em inglês e fazer o processo para adaptação do seu contexto. Eu acho que isso vai te dar uma maior segurança, especialmente porque você vai ainda passar por um processo de defesa, entende? Porque todas as vezes que você for jogar isso no seu trabalho acadêmico, você vai ter que mostrar da onde que você tirou. Então você vai falar, olha, eu tirei de um trabalho de uma pessoa que já fez esse processo de um outro lugar. E aí vão te questionar, ué, mas por que que você não foi na fonte? Por que que você foi ali naquele processo? Se fosse um trabalho inicial, de iniciação científica, ali ainda da graduação, às vezes até de mestrado, vamos dizer assim, eu falaria, olha, dá para você buscar esse processo. Vamos pensar que você está usando só as 3 dimensões, tá? Eu acho que vale a pena você ir direto nesse que está traduzido. Mas para o doutorado, eu acho que você precisa ir direto na fonte. E a partir daí, você estabelecer esses passos que são trabalhosos, que são difíceis, para que você não tenha nenhum risco no seu processo de defesa. Entendeu? Sim, eu confesso que no começo eu estava fazendo isso. Eu busquei formas de fazer a tradução, especialistas para validação, mas eu estou até hoje sem receber respostas desses professores, né? Então, aí eu entro num problema que é o tempo, justamente que você falou. Porque, assim, eu estou num tema que ano que vem já vai ser outra coisa. Né? A gente já está falando de IA geral, que é as IAs se comunicando entre elas. Eu entendo que eu posso mensurar isso, esse impacto com a mesma escala, mas aí eu postergo muito algo que eu poderia estar coletando dados de agora. E aí Sim. eu me senti muito representado quando você ficou falando do tempo, né? Mas beleza, eu acho que a gente É vale assim, ó. depois conversar qual- melhor. Depois eu posso, eu até posso, a gente marca um momento, porque às vezes também vale a pena, é um processo delicado de muita insistência, de ficar ali cobrando, pedindo ajuda. E eu mais para frente eu vou falar como foi esse processo. Também foi longo, foi demorado. E não se preocupe com relação a perder o time, tá? Você tá no time. Não se angustie, tá?
porque a gente realmente fica angustiado. Acho que agora vão lançar um artigo com esse tema. Eu falava isso, eu falava, mas professora, isso tá muito na cara, vamos fazer um trabalho assim e a gente vai perder, não vai ser mais uma tese, porque aí já vai ter estudos. Sempre tem algo novo a contribuir, sempre tem algo novo que ainda não foi realizado. Então é quase que um acalma o coração que vai dar tempo. Mas pensa por um lado, se você tentar encurtar isso pelo esse desespero do tempo, pode ser que você nem alcance a sua tese, porque aí não vai ter validade. Se não tiver validade, não tem tese, entende? Então, depois a gente senta e aí eu te explico alguns caminhos mais propícios aí à sua jornada e que podem te auxiliar, tá? Mas só para pontuar assim, não caminhe pelo lado de ir pela parte do questionário que não teve a publicação, não faça isso, tá? Porque aí você vai ter realmente problemas depois para validar a sua pesquisa lá na frente, tá bom? Imagina, que isso. Luiz, você também levantou a mão, tá aí na sequência? Tá aqui no mudo, deixa eu ver. Agora Eu saiu. acho, eu acho, Boa, boa. né? Eu tô com o celular aqui, eu tô um pouquinho perdido. Não, Nossa, eu tá tô ótimo. atrasado, mas enfim, foi bom ter entrado agora porque eu peguei uma parte que eu acho que pode ajudar o pessoal, tá? Eu Tá. tô fazendo um que eu tô usando o TRI, do Dr. Kolbe. E para eu achar a escala, eu mandei um e-mail para ele, 3 dias depois ele me mandou a escala. Então, eu fui usar o do Valores Humanos do Schwartz. Ele também me mandou a escala muito rápido. Quando são autores de fora, mandando um e-mail para eles, eles costumam responder e costumam responder rápido e autorizando o uso, tá? Inclusive, os dois me mandaram em inglês e em português. Então, isso daí pode ser uma dica para o pessoal. Agora é o seguinte, que daí cabe uma questão que o Ricardo levantou também. A do TRI do Kolbe, ele me mandou uma, e que foi usado no Brasil. Só que o português é de Portugal. E eu estava conversando com a minha professora sobre adaptar algumas palavras. E aí cai, inclusive veio a calhar que ela me falou: olha, vai ter o café a respeito disso, e daí dá para levantar essa questão lá, porque tem palavras que em português de Portugal elas são muito diferentes do que no português do Brasil, né? E, e eu tenho um bom conhecimento de inglês, então eu me sinto na capacidade de adaptar algumas coisas, que é tentador, mas ao mesmo tempo tem todo um processo. Então fica tanto a dica e a dúvida, tá? Eu não vou me alongar muito porque é isso. Perfeito, perfeito. Olha, primeiro ponto. Esse processo de entrar em contato com os autores também é muito bom. Algumas escalas eu só consegui assim. Só consegui entrando em contato, lendo os artigos, eu percebi que haviam ali as escalas, só que elas não estavam publicadas no artigo em si. Entrei em contato, os autores encaminharam para mim. Foi também um processo muito rápido esse envio. Agora, essa do português de Portugal é muito legal, muito legal mesmo. A gente tende a querer mexer só naquela palavrinha, né? Só naquela palavrinha, porque é só uma palavrinha. Mas o português de Portugal, gente, ele, claro, tem diferenças lexicais, semânticas em relação ao português brasileiro. E aí, a gente tem que lembrar que essas nuances, elas podem comprometer a equivalência semântica e cultural. Gente, a gente precisa tratar como um processo de adaptação de escala, mesmo sendo português de Portugal. Porque pra gente tá fácil, né? A gente tá ali entendendo mais ou menos. Só que a gente tem que lembrar que não é a gente que precisa entender, é quem vai responder, entende? É quem vai responder o questionário que precisa entender aquilo que a gente tá querendo mensurar. Então, isso implica, gente, os passos para adaptação de escala, a tradução, a síntese, a revisão, todo aquele processo que se faz quando a tradução também é do inglês, entende? E aí, por achar que aí tá no português de Portugal, que é outro idioma
entre aspas, tá? Porque tem as suas diferenças, é fácil. Tá ali, é só mudar Olha, uma palavrinha. nem sempre a gente entende claramente o que está lá, mesmo sendo pesquisador. E item 2, tem coisas, principalmente relacionadas ao verbo to be, que às vezes traduz como ser, mas na verdade, quando eu leio a frase, eu falo isso é estar, não é ser. Quer dizer, tem essas nuancezinhas todas. Todas, sem dúvida nenhuma. E, gente, não podemos usar diretamente a versão de Portugal sem ajuste. Isso vai enfraquecer a validade da pesquisa, tá? Isso vai enfraquecer a validade da pesquisa, tá? Então, é importante que haja uma adaptação linguística, uma adaptação cultural. Não tem muito o que fazer. E aí não caiam na tentação de mudar a palavrinha, porque isso é o que a gente tende a querer fazer. E lá, pum, troca. E como se aquilo ali tivesse resolvido o nosso problema. Aquilo ali vai nos dar mais problemas lá na frente. Porque aí você gira toda da base, faz aquela coleta absurda. Tá, fiz o pré-teste antes, coletei menos, aí ajustei de novo. Aí você dispara. Pronto, fiz o pré-teste, ajustei, disparo. Coleto aí 300, 400 respostas e aquilo ali depois não vai mensurar. E aí, gente, como você vai consertar isso? Aí sim a gente vai ter que se preocupar com o tempo. Entende? Aí sim. Porque aí você já coletou, não tá dando certo, aquilo não explica nada com nada, e aí você vai ter que voltar para todo o processo de novo. Só que o processo também de coleta de dados, ele é desafiador. Ele é muito desafiador. Então aí a gente está tendo um retrabalho, a gente vai lidar muito com a frustração, tá? E é importante a gente lembrar aqui, gente, que não é uma mera tradução porque tá no português de Portugal. Não é uma mera tradução. É sim uma adaptação de escala, tá? E aí, voltando para, acho que eu não sei se eu respondi completa. Opa, descompartilhei aqui sem querer, mas eu não sei se eu voltei, consegui responder a sua pergunta. Mas, de alguma maneira, eu acho que isso vai ficar bem claro na Respondeu sequência sim. aqui, tá? Porque a adaptação, gente, ele é um processo. Então, alguns autores, eles definem isso, né? E algumas entidades definem isso como um processo. E claro que vai além da tradução, então tá muito aqui ao encontro do que a gente está falando. Ele busca manter a equivalência semântica, idiomática, cultural, conceitual, da medida do novo contexto que está sendo ali aplicado, tá? Então, é uma metodologia. A gente está falando de adaptação de escala sem entender que não é uma mera formalidade ali, é uma metodologia que vai assegurar a comparabilidade dos resultados em diferentes populações, em diferentes idiomas, tá? Então, se a gente está falando da adaptação, é porque a gente está querendo garantir validade, a gente está evitando vieses, tanto linguísticos quanto culturais, que vai lá na frente comprometer a mensuração. Então a gente vinha aqui com a pergunta e a resposta estava aqui nesse slide logo na sequência. Porque muitas vezes a gente tende a caminhar por esse caminho, de simplesmente mudar uma palavra ou outra, de fazer uma tradução, pum, pá, né? Copy, cola, faz ali a tradução e acha que aquilo ali vai resolver a nossa problemática. E quando a gente fala aqui de metodologia, e aí traz na literatura que é um processo metodológico, se a gente não cumpre isso, a gente não está desenvolvendo ciência. Porque a ciência parte de um caminho metodológico, possível de ser replicado por outras pessoas. Então, percebam que a gente precisa falar dessa adaptação de escalas, especialmente porque há importância significativa entre o processo de tradução e o processo de adaptação. Quando a gente olha para uma tradução, a gente só foca no idioma, a gente perde certas nuances que são importantes ali para aquele contexto, né? A gente esquece Vocês estão vendo o meu slide, né? Que eu tinha Ah, tá certo? Estão vendo o meu slide. Então, perfeito. A gente perde ali alguns aspectos que a gente não pode, de forma alguma, perder.
tá? Então, se a gente está aqui olhando para esse caminho, se a gente está construindo todo esse aspecto, se a gente está falando da adaptação de uma maneira necessária, a gente precisa lembrar que a gente precisa focar no contexto, no construto. A gente precisa buscar toda equivalência semântica, conceitual, conceitual. A gente tem as etapas ali consideradas adequadas e esses testes estatísticos depois vão refletir tudo isso, certo? Então, são etapas ali que a gente não pode deixar para lá, né? A gente não pode pensar que isso é simples. E é muito comum, tá, gente? A gente vê os alunos, e aí me coloco no momento em que fui ali estudante, nessa fase que muitos de vocês estão vivendo. É muito comum ver os estudantes traduzindo as escalas de forma literal e achando que esse trabalho ele vai estar pronto. Isso é um erro grave. Tradução, gente, é um processo, mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com a maneira com que isso está sendo trazido, tá? E aí. É interessante a gente olhar aqui, porque a tradução literal muitas vezes pode distorcer o significado. Então, expressões idiomáticas, termos técnicos e até legais, referências a políticas públicas, benefícios trabalhistas, práticas de consumo, tudo isso ela varia de país para país. Então, por exemplo um item, estou satisfeito com meu plano de saúde corporativo. Se for para trabalhadores informais, microempreendedores, será que vai traduzir aquela realidade para eles, né? Será que a adaptação precisa ter uma revisão conceitual? O item representa o mesmo construto no novo contexto? Tá? Então, se isso não reflete, a gente precisa reformular, a gente precisa substituir ou até excluir alguns itens, né? Com muito cuidado, né? Acho que teve até um outro café entre amigos que falou um pouco sobre essa questão, mas com muito cuidado, sempre documentando as razões, sempre trazendo o porquê, né? Porque a gente tem que preservar a escala, ok? Mas lembrem-se sempre, uma coisa é bem diferente da outra, tá? Uma coisa a tradução, ela é uma pequena etapa desse processo, certo? E aí a gente vai iniciar vai caminhar para essas etapas, né? Porque a gente falou, ó, não faz isso, não faz aqui, então o que que eu faço? O que que eu preciso fazer diante de todo esse processo? Qual que é o caminho? Especialmente para quem tá ali no momento de doutoramento, né? Tá ali em época realizando o seu mestrado, sempre vou falar, vá direto à fonte, tá? Não vai aliar aquele daquele daquele, não, vá direto à fonte e faça você esse processo de adaptação. Faça você, porque é você que entende o que você está estudando. É você que sabe o contexto que esse artigo, que esse questionário, ele será aplicado. Mais ninguém. Porque aí, quando a gente pega, por exemplo, até o outro colega estava falando, ó, já tem um traduzido, mas é para outro contexto, para outra realidade. Você pode até olhar, ver como que foi realizado, mas faça você esse processo. Então, e aí eu lembro lá atrás, né? Quando eu tava fazendo meu doutorado, que eu falei, ah, não, eu pego aqui, jogo no Google Tradutor, já vem, ou vou no Lingui, né? Não tinha ainda a época de inteligência artificial, gente. Ainda fui da geração que não pegou a inteligência artificial para o processo de tradução, para apoio realmente como uma ferramenta. Então a gente ia para aquilo que a gente tinha. Mas aí começamos os nãos, né, da orientação e que falou, olha, você precisa achar uma pessoa bilíngue, né? Pelo menos uma, tá? E a literatura fala, gente, que é pelo menos dois tradutores bilíngues, independentes, um com conhecimento da área, então aquele que fosse ali da sua área de atuação, e outro leigo no assunto.
Olha que interessante. E aí, quando a gente traz tudo isso e fala sobre essa questão da maneira, das etapas, né? É interessante que a gente olha para isso, porque normalmente a gente ou busca as pessoas leigas ou pessoas da área. E a literatura traz, olha, precisa ser um de cada campo, né? Precisa ser um de cada aspecto. E aí, por que isso, gente? Por que que vocês acham que isso aqui é importante? Por que que um da área e o outro não? Ambos bilíngues lá, tal, tudo certinho. Por que que a gente pode? Não sei se alguém quer responder, quer chutar aí. Se não Eu quiser, acho também não que tem problema. que você pega alguém que entende bem do assunto e um leigo, porque a maioria das pessoas que vão receber a pesquisa são leigas. O ideal aqui, a ideia é gerar duas versões da escala no idioma-alvo, refletindo diferentes sensibilidades linguísticas, tá? Então, a tradução inicial, ela não deve ser feita por uma única pessoa, porque isso pode gerar viés, não tem o que fazer. Um tradutor técnico, ele pode usar jargão, e um tradutor leigo, ele pode perder a precisão. Por isso, unimos os dois olhares que estão ali, tá? Na sequência, tem ali a síntese dessas traduções, né? Combinar essas versões a fim de que se possa resolver possíveis discrepâncias, tá? E aí, o objetivo aqui é criar uma versão única, sintetizada, resolvendo as diferenças, escolhendo os termos mais claros, mais adequados. E lembrem-se, todo esse processo é documentado, mostrando quais termos foram discutidos, as justificativas das escolhas. Isso precisa ser relatado. Então, se uma tradução, por exemplo, aparecer ambiente de trabalho e na outra local de serviço, você vai discutir, né? Qual termo é mais comum, qual é mais compreensível aqui para os respondentes brasileiros, por exemplo. O que mantém mais fielmente o construto original e que também vai ser entendível aqui para aqueles que estão observando, tá? E aí, essa síntese das traduções é importante que seja feito não só com você sozinho, né, olhando todo esse aspecto, mas é importante que esteja sendo feito com alguém, né, especialmente com o orientador, com algum par de trabalho. Depois a gente vai chegar com os especialistas, tá? Que é em outro momento. Mas é importante que isso seja realizado. Fez esse processo, traduza de volta para o idioma original para verificar se o sentido ele foi aí de fato preservado, tá? E essa tradução deve ser feita por tradutores nativos do idioma original que não conhecem aí o questionário original, né? O significado ele tem que ser preservado. E se a retrotradução divergir muito do original, é sinal de que os itens eles precisam novamente ser revistos, tá? Então, é importante a gente trazer essa questão, porque muitas vezes acontece algo nesse sentido. E aí, essa avaliação, feito todo esse processo, a gente precisa que isso seja realizado por um comitê de especialistas. E aí, gente, é interessante a gente trazer, porque o que são esses comitês de especialistas? Do que a gente está falando aqui quando a gente tá olhando para esse critério? A literatura ela fala dessa questão importante, né, de revisar a questão semântica, idiomática, cultural, conceitual, né, depois da retrotradução. Esse comitê disciplinar, multidisciplinar, já dei a letra aqui para vocês, né, que são os especialistas, precisam olhar para essa questão. E aí, quando a gente fala do especialista, nem sempre é um doutor, nem sempre é um professor, nem sempre é aquele que fez a escala. Às vezes, esse especialista é alguém que você está querendo atingir. Eu vou trazer aqui para minha realidade, quando eu fiz aqui da minha tese.
eu apliquei com gestores do campo alimentício, né? No caso de restaurantes que possuíam delivery de alimentos. E aí, esse processo, esse comitê foi formado por dois professores, né, que eram da área, né? Uma professora extremamente é, maravilhosa no campo de marketing, porque eu usei uma teoria que veio do comportamento do consumidor, né? No caso, os construtos vinham desta origem. Um outro professor excelente de estatística, que me ajudou ali na conceitualização e nessa adaptação. A minha orientadora, que entendia absurdamente do tema que eu estava trazendo, que era a questão ambiental e outras duas pessoas que uma era totalmente do campo, totalmente da área, era um gestor que tinha ali o seu delivery de alimentos, e uma pessoa que trabalhava nesse campo. Essa foi minha equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar foi que fez a análise dos diferentes tipos aí de equivalência, né? Isso antes, gente, de entrar aí para esse processo, tá? De estudo piloto, nada disso. Eu nem cheguei ainda nessa parte do pré-teste. Isso é só para garantir os tipos de equivalência, que depois eu vou trazer um pouco. Eu tô olhando aqui até a hora, que é semântica, idiomática, cultural, conceitual. Depois que eu fiz todo esse processo, aí sim eu fui para o pré-teste. Aí sim eu apliquei a versão adaptada ali num grupo pequeno, né, da minha população-alvo, para observar com clareza, compreensão, o tempo de resposta nos diz muito. Qual que é o tempo que era estimado e qual que é o tempo que as pessoas responderam, né? Demoraram muito para responder, muito, muito. Isso quer dizer que estava difícil a compreensão, né? Se respondeu muito rápido, aquelas pessoas também não levaram tão a sério. Talvez seja necessário realizar um novo pré-teste, porque é isso que é o ponto. Ah, eu mandei lá, manda para 30 pessoas que já é o suficiente. A gente tem alguns números cabalísticos aí na estatística, né? Apesar que tem literatura que fala aí um pouco disso. E aí a gente manda e fala: ah, não, já tenho aqui as respostas, deixa eu ver. Deixa eu ver se a estatística deu certo. Mas esquece de olhar algumas questões importantes, né? O tempo foi adequado para essa resposta? A gente tem que olhar essas questões. Será que as pessoas entenderam com clareza? Fale com essas pessoas que você encaminhou o pré-teste. Elas compreenderam? Teve uma análise adequada? Então é importante que isso seja realizado, tá? E aí sim que a gente vai para análise estatística da história, para olhar a validade, né? Para ver as questões de convergência, de discriminância, de confiabilidade, certo? Mas especialmente esse processo, ele precisa ser muito cuidadoso, né? E aí, no item 4 que aí eu acho que é importante eu destacar aqui, esse item, gente, é um item que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente fala dos tipos de equivalência a garantir, a gente não pode esquecer que essa etapa é o que vai garantir um resultado de sucesso, tá? É isso aqui que vai trazer para nós o que a gente espera colher lá na frente. E por isso que esse processo acaba sendo demorado. As palavras, né, mantêm o mesmo significado? Se a gente está trazendo aqui essa questão semântica, né, as palavras significam a mesma coisa? A gente precisa garantir que o significado verbal do item adaptado coincide com o do original. Denotação, conotação, tom, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com termos ambíguos, falsos cognatos, gírias, redundâncias e até mesmo construções artificiais. Lembrem-se sempre do autoestima do eu mesmo, sabe? É importante que a gente tenha uma leitura fluida para o público,
A gente tem que saber o nível de escolaridade do público que a gente vai, que vai responder aquelas perguntas. Então, a leitura tem que ser facilitada, cuidado com palavras muito difíceis, tá? Então, é importante que a gente tenha isso. Além disso, a gente também precisa ter equivalência conceitual. É o mesmo construto? A gente precisa assegurar que a faceta do fenômeno representada pelo item permanece a mesma no novo contexto. Ok? Então, o que que a gente precisa verificar? A dimensão teórica que o item pertence, a pertinência do conteúdo para a realidade local, sobreposições, lacunas entre os itens ali e as dimensões. Então, claro, a gente tem que ter ali cuidados com a equivalência cultural. Faz sentido aqui, onde eu estou aplicando a minha pesquisa? Faz sentido? Então, adequação do item às normas, às práticas, às referências, à sensibilidade da cultura, da localidade, tá? Então, referências culturais específicas tem que ter muita cautela. Lembra lá do futebol, do League, futebol, que aqui não faz muito sentido ver futebol de criança. Será que meu chefe vai me liberar para assistir meu filho jogando bola? Sabe? Então é diferente esse contexto. Política pública, esporte, feriado, né? Termos que podem soar de alguma maneira extremamente elitista ou regional. Ou que são potencialmente sensíveis, a gente tem que adequar para aquela realidade, né? E a acessibilidade de linguagem, sem jargão ali desnecessário, tá? Então, é importante olhar para uma neutralização cultural, trocar marcas, eventos por categorias mais genéricas, muitas vezes ajuda, né? Então, Little League, atividade escolar, atividade esportiva do meu filho, por exemplo, revisar tom, né? Então, evitar expressões que induzam ali a algo, tá? Mas são aspectos aí fundamentais. Além do que, né, a equivalência métrica, e aí a gente pode pontuar, a régua funciona igual? Então a gente precisa garantir que a estrutura e o funcionamento da escala, no caso os itens, né, e os fatores, eles se mantêm de modo a permitir comparações adequadas. Então, o que que a gente pode verificar aqui sem mergulhar ainda muito na estatística? A estrutura, os itens ainda se organizam nas mesmas dimensões? Você vai olhar lá a tradução, a adaptação, todo o processo que foi feito. Você vai ler e vai ver se aquilo está refletindo de fato aquele construto que você está mensurando, né? Você vai olhar comparando com os demais que estão ali. Então eu tive uma dificuldade, gente, imensa, imensa, para conseguir separar o que era intenção de atitude na época. Nossa, como foi difícil, porque na tradução e no processo de adaptação, ele ficava, parecia tudo a mesma coisa. E aí, quando eu fui mensurar, no, confesso que aí, né, a gente quer ir rápido de novo, com aquela história do ir rápido. Falei, ah, não, já tá bom, tal, vamos lá. Já tinha feito todo o processo certinho. Adivinha, quando eu joguei para fazer análise estatística no meu pré-teste, tava dando que era tudo a mesma coisa. Não batia, não tinha validade discriminante. Era como se intenção e atitude fosse a mesma coisa. Aí lá volta eu para aquele processo, né? É um processo trabalhoso, né? É um processo ali que requer muita atenção, né? E aí, gente, é fato, a gente tem erros comuns aqui na adaptação. Tradução literal, não realizar pré-teste, não façam isso de jeito nenhum. Não façam isso. Eu fiz dois pré-testes, não fiz um pré-teste, eu fiz dois. Porque justamente fiz o primeiro, nós tivemos algumas discussões acerca disso, percebi com as métricas que
não estava tendo validade discriminante, fiz os ajustes e fiz um novo pré-teste. Eu não fiz os ajustes e aí coloquei o questionário para rodar. De jeito nenhum, tá? A gente não pode ignorar as diferenças culturais. A gente não pode ignorar a realidade que cerca o que a gente tá buscando. Então, eu estava ali com o meu estudo, que trazia essa questão ambiental, e uma das. Opa, deixa eu fechar aqui, fechou o microfone. E uma das questões vinculava, sabe ao quê? Falava assim, ó, percebo, eu não lembro certinho, tá, gente? Não vou ler na literal, mas falou assim: percebo que as geleiras estão derretendo. Isso faria sentido aqui, gente? Para pensar. Será que as pessoas e o público-alvo, tá? Que eu estava ali, teria sensibilidade de percepção acerca disso? Eu estava falando de mudança climática, mas essa não é uma realidade para nós, né? A gente não tem geleira aqui derretendo, então a gente teve que fazer uma adaptação, inclusive cultural ali, né? Porque eu não podia ignorar essa diferença. Onde o estudo foi colocado, isso fazia muito sentido, tá? Não deixem de reportar esse processo metodológico no artigo. É fundamental que isso também seja feito, tá? E usar a escala adaptada sem testar a confiabilidade e a validade também vai possibilitar problemas lá no final, certo? Então, percebam, a gente trouxe aqui todas as etapas. Então, a tradução inicial, os dois tradutores bilíngues, eles independentes, um com conhecimento de área, outro leigo no assunto. A gente viu a síntese dessas traduções, combinou essas versões, a fim de resolver discrepâncias, tá? Essa combinação, evite fazer sozinhos. Teve a retrotradução, então a gente traduz de volta para o idioma original para verificar se o sentido foi preservado. Tem esse comitê de especialistas que olha essa versão como se isso faz sentido. Tomem cuidado com quem a gente olha como especialista. A gente tende a achar que o especialista vai ser só aquelas pessoas com titulação, que têm conhecimento teórico sobre o assunto. Eles fazem parte desse comitê, mas não são somente eles. A gente precisa incluir ali outras pessoas que se remetem. Aí eu vou usar até o exemplo do colega, mas pessoas da área, né, pesquisadores da área, trabalhadores que estão ali com inteligência, com uso de inteligência artificial. Por que não, por exemplo, psicólogos, né? Eu acho que ele estava falando até do cansaço, né, com relação ao trabalho, psicólogos que sejam voltados para a área. Existe uma variedade de pessoas que podem compor esse comitê. Para que aí sim eu traga uma versão que sim vai ser para o pré-teste, né? Que aí essa versão adaptada vai ser aplicado para o grupo pequeno da população-alvo, para que seja observada aí se está tendo clareza, se está tendo compreensão. E aí vale a pena observar o tempo de resposta, vale a pena entender se as pessoas compreenderam, se ficou adequado. E aí aqui entra um pouco na questão qualitativa que eu tinha falado, que é tomar nota, perguntar para as pessoas o que ficou, não ficou claro, o que ficou claro, tá adequado, não tá adequado, né? E essa parte aqui também se remete à criação de questionários, né? De roteiro de entrevista. Essa validação também se faz necessária antes da gente começar com o processo aí de coleta de dados, isso na pesquisa Qualia, que não é diferente, tá? E aí, feito esse processo, entendi o tempo médio, coletei, poxa, fiz análise psicométrica e eu saio numa versão final. Aí sim, gente, eu tenho uma versão final para que eu possa, de fato, complementar ali é, o, a coleta de dados do meu estudo, tá? E já caminhando aqui para o final,
eu acho que é importante a gente dizer que a adaptação de escalas ela pode parecer um caminho aí complexo, né, gente? Cheio de obstáculos, né? Especialmente para quem tá começando. Mas eu entendo que esse processo, ela é um processo de oportunidade, né? Primeiro que a gente aprende a transformar um instrumento científico em algo de fato válido para o nosso contexto, para nossa pesquisa, para nossa realidade. E a gente passa a ter um carinho muito especial por aquilo que a gente está desenvolvendo, né? Então, de fato, gente, claro, a gente quer um resultado. E esse resultado, ele tende a ser não problemático no final. Porque aí eu acho que é esse cuidado que vai diferenciar uma pesquisa superficial de um trabalho sólido, de um trabalho que vai ser reconhecido, de um trabalho que facilmente depois, especialmente por esse olhar, vai ser publicado. Porque se a gente não garante tudo isso, depois a colheita passa a ser mais dificultosa, tá? Então a gente quer que esses resultados eles sejam contemplados e que a gente traga aí um trabalho próspero, sólido, reconhecido e que possa trazer para a gente ali bons frutos, tá? Então, basicamente, gente, era isso, né, que eu queria trazer para vocês. Eram esses aspectos que eu queria conversar e falar também do processo que eu vivi e até quando a professora Manolita me convidou, eu fiquei pensando quais temas, né, que eu vou trilhar, o que que eu vou falar, tinha algumas ideias e tudo. E aí eu lembrei da minha orientadora, né? Que ela falou, esses dias eu falei com ela e ela falou assim: Samara, eu quero que você venha dar aula aqui sobre adaptação de escalas. Porque, sabe, Samara, fazer direitinho, lá daquele jeito, eu quero que você venha dar uma aula aqui no PPG para que os estudantes entendam esse processo. E aí eu falei, poxa, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que as pessoas têm mais dificuldade. Eu acho que dentro fala-se muito, né, gente, da estatística em si, do processo, da análise estatística em si. Mas essa construção que é tão demorada, essa construção que é tão trabalhosa, às vezes fica ali um pouquinho de canto, porque as pessoas ficam ali na estatística com medo dos números, números, números. E aí os números, gente, especialmente, é claro, eu sou professora de estatística hoje, mas é a parte para mim que aí acaba sendo mais fácil, porque aí você hoje com os sistemas, né, que nos ajudam tanto, a gente olha, viu se deu validade, não deu, tem as métricas do alfa, né? Que aí a gente pode até ter um outro momento para falar disso, outros colegas, inclusive, que são métricas. E aí você consegue olhar, tá, deu bom, não deu, deu certo, não deu. É isso. Só que para você olhar as métricas, esse processo tem que ser realizado, tá? Então, acho que é isso. Eu me coloco à disposição. Espero que vocês, de alguma forma, eu tenha aí trazido luz para algumas das dificuldades e dizer que todos nós passamos por isso quando estamos aprendendo, não tem jeito, tá? Então é isso, professora. Obrigada, obrigada a todos aí que acompanharam até o final. A gente tem aí 115 pessoas até o final. Para mim é uma honra. Eu fico assim com o coração quentinho, muito grata e agradecida, tá? Obrigada, querida, muitíssimo obrigada. Nossa, que manhã rica em experiência, né? Porque realmente quando o tema é tratado de uma forma vivenciada, ajuda demais, porque de uma forma ou de outra todos os passos que você compartilhou com a gente, você já viveu. Gente, vocês teriam alguma questão que a professora Samara pudesse ainda contribuir, colaborar? Fiquem à vontade, a gente tem ainda uns minutinhos. Temos aí a Clarissa. Por favor, professora.
Oi, bom dia, obrigada. Obrigada, professora Manolita. Obrigada, Samara. Excelente apresentação. Eu sou professora na SPM também. Tem uma pergunta, que não sei se dá certo para você responder. Você estava falando da aplicação dos pré-testes, né? Fazer uma vez, duas vezes. A minha pergunta é com relação a amostras muito pequenas de participantes. Às vezes a gente tem grupos de interesse que são muito pequenos. Por exemplo, bailarinas profissionais em São Paulo. Se a minha orientanda vai fazer os pré-testes, ela já vai exaurir as potenciais participantes, vai cansar, ou né, vão fugir, ou já vai direcionar as futuras respostas. Então, teria alguma dica ou alguma prática que é considerada confiável para fazer trabalhos com públicos pequenos, com participantes em número menor? Muito legal a sua pergunta. E essa é a sensação que a gente sempre tem, porque aí usou do pré-teste, a gente acaba não replicando para essas mesmas pessoas depois no final, né? E embora na minha pesquisa eu tinha, não era um grupo tão pequeno, porque eu trabalhava com restaurante e deliveries, mas a dificuldade para essas pessoas responderem, gente, foi a coisa mais absurda do mundo. Primeiro eu achei que eu ia mandar um link, né? Que a gente começa assim, eu vou mandar o link e eles vão responder. Primeira pergunta: você é gestor, dono, proprietário, né, gerente de algum restaurante com delivery de alimentos? Essa era a primeira sim, não, se não fosse não, né, não acabava ali a pesquisa. E aí eu falei, vai ser super fácil, né, é um grupo imenso. No meu caso, né, tem muitos restaurantes. Não foi bem assim que funcionou, né? Esse grupo imenso passou a falar muito não, 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 não. E aí o pré-teste, chegou o pré-teste, eu já sabia que eu só poderia utilizar ali. Aquilo passou a me dar desespero, porque aí eu fiz um pré-teste, 30 e poucos, acho que eu fiz as com 38, acho que a primeira, e o segundo eu fiz com 40 e poucos. Falei, gente, eu quase 100, meu Deus, já perdi aqui. Que aí você olha 100, né? Você 30 com 40 é 70, mas na sua cabeça já virou 100. Você fala, ai, perdi 100, né? O que que eu faço aqui, tá? Olha, o que que acontece? A gente não tem muito por onde ir nesse sentido, assim. A gente precisa fazer o pré-teste com para que a gente tenha ali a validada, a validação, perdão. É, eu acho que o caminho, e aí é um caminho muito mais voltado para a prática assim da coleta de dados, especialmente, é fazer um pouco daquela lição de casa primeiro, bem detalhada, bem cuidadosa, para você não precisar fazer dois pré-testes como eu precisei. Acho que esse é um ponto fundamental. Talvez se eu tivesse um pouquinho mais ali de paciência naquele processo, especialmente naqueles dois construtos, eu não teria tido problema de validade discriminante, né? E eu não teria que voltar e coletar mais um pré-teste. Fazer dois pré-testes, que eu perdi aí muitas pessoas. Só que no seu caso, eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? Fazer um processo de adaptação muito minucioso, muito cuidadoso, para que o primeiro pré-teste já seja o suficiente para a sua pesquisa. Que aí você tem aquela amostra reduzida. O outro caminho, e aí eu acredito que você já deva estar fazendo isso, mas acho que é válido eu pontuar, é ir se aproximando da área, né? No sentido assim, olha, escolas, é, eu não sou da área da dança ou do balé, então eu não sei se são escolas, academias, como que funciona isso, mas ir por um pouco pelo aquele caminho bola de neve, sabe? De um vai indicando que vai passando pro outro, pro outro, pro outro. Porque áreas muito assim estreitas, a gente acaba tendo realmente dificuldade na coleta. Então, evitar de ter o retrabalho de fazer uma nova coleta com outras pessoas e perder mais pessoas, eu acho que esse é o caminho vital, sabe, Clarissa? Que foi um caminho que eu não fiz, tá? Que foi justamente o que eu não fiz e aí precisei fazer um novo pré-teste, tá? E se aproximar do campo, da área, né? Então, entrar em contato, já explicar, falar o que você vai fazer, para que a sua base ela seja cada vez mais robusta.
eu tive muita dificuldade. Eu entrei em associações comerciais, as pessoas não me atendiam, não respondiam. Tava aí um pouco na época pós, acabando ali a pandemia, tava naquele processo, sabe? Então foi muito difícil. Eu fui coletar à mão, gente. Acredite se quiser. Eu tive que passar de restaurante em restaurante, fazendo coleta. Foram 318, 315 respostas válidas e, e 600 coletadas, acho. E 315 válidas. Olha que tristeza, né? Mas acho que é isso, tá? Acho que o processo é esse. Cuidar na fase de adaptação para não ter que refazer o pré-teste e se aproximar das entidades o máximo possível, tá? E não se aproximar assim, ah, eu vou fazer uma pesquisa, você pode responder? Não, eu acho que é mostrar, falar, olha, eu estou desenvolvendo uma pesquisa, acho que isso pode ser interessante para vocês. Então, trazer de alguma forma que desperte o interesse das pessoas para que elas possam participar. Se não, esquece, tá? Não sei se eu Obrigada. consegui te ajudar. Sim, sim, obrigada. O Luiz também levantou a mão. Obrigada, professora. Não é um É o problema que eu Luiz tenho Fernando. agora, mas é uma dúvida que me surgiu em cima da própria pergunta. Esse preteste não pode ser um percentual do tamanho da amostra que você imagina que você vai ter? Porque, por exemplo, às vezes você imagina que vai ter 1.000 respondentes. Aí você pega 50 para o preteste, tá bom. Mas se você tiver 100, se o número não é 5, A gente não tem aí é, essa possibilidade, especialmente assim, ó. Quando a gente pensa nesse sentido, a gente não tem um número que a gente fala assim, eu quero coletar tantos. Né? A gente tem uma noção ali do que está sendo publicado nos journals de alto impacto, né? Então, assim, acho que esse é um ponto também curioso e importante para a gente se atentar. O que está sendo feito nos journals que a gente gostaria de publicar? Então, a gente já sabe que tem journals aí que, se você for com uma pesquisa quantitativa e tiver menos de 300 respondentes, você não entra nem para o jogo, sabe? Então, acho que vale a pena a gente caminhar também para estudar onde a gente deseja que o nosso trabalho ele seja publicado, que tem mais aderência e o que tem sido feito, né, de prática. E então, o que vai acabar acontecendo diante disso? A gente não tem ali uma métrica é, para que a gente possa estabelecer, falar assim, ah, não, vou pegar um percentual aqui do que eu vou coletar lá na frente, porque você também não sabe quanto você vai conseguir coletar. Então, assim, a minha ideia inicial era 800, 600. Eu tinha esse sonho, né? Claro, na minha cabeça. Queria muito. Eu falei, vai ser muito tranquilo, porque tem muito restaurante. Todo mundo faz delivery. Todo mundo tem entrega. Ah, vai ser, ó, porque é um universo imenso, gente. Se a gente parar para pensar, é um universo imenso. Mas aí a realidade, quando a gente vai fazer a coleta, é totalmente outra. Eu pedi ajuda das associações, eu pedi ajuda dos aplicativos de entrega. Eu entrei em contato, mandei ofício, liguei, chamei no LinkedIn. Eu fiz tudo o que vocês podiam imaginar. E mesmo assim, eu tive válidas 315 respostas. Do meu sonho de 600, de 800. Entende? Então, assim, é difícil a gente falar de um percentual, né? Mas a gente sabe que tem ali é, algumas métricas estabelecidas na literatura para fazer o pré-teste ali, por questões estatísticas, por questões de dados, a gente sabe que tem isso. E aí, às vezes, o que, que eu acho que isso é um erro também, assim, que é um erro que não façam isso. Por uma questão de pressa, a gente pega e já dispara para muita gente. Pá, 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 sai disparando. E aí coleta um monte de respostas pro pré-teste. Entende? E aí você já perdeu essas pessoas. E aí fala: não, mas parte, se der certo. Aí é aquilo. Parte eu já guardo. Eu não uso tudo. Parte eu já guardo. Deixa ali como se fosse o estoque de resposta.
E não é esse o processo. A gente não pode ter um estoque de resposta, entendeu? O pré-teste ele tem ali as suas definições, os seus critérios, né? Os caminhos que estão ali para serem seguidos. E aí, e a coleta de dados em si para pesquisa é um outro momento, é outra fase do trabalho científico, tá? Mas isso é comum, mas não é o caminho mais adequado, não é o correto. Inclusive, até a própria, tem até alguns aspectos com relação a isso já na literatura que fala sobre as etapas diferentes e não um estoque para uma etapa posterior, tá bom? Muito obrigada, Samara. Pessoal, em virtude do horário, a gente está encerrando. Gostaria imensamente de agradecer primeiro a professora Samara, que gentilmente nos preparou esse material tão cuidadoso. Vários de vocês estão solicitando o PPT, material didático. Vocês podem rever, né? Então, fica aí à disposição de todos. Queria pedir encarecidamente o pessoal que não assinou a lista de presença que o fizesse, se tiver interesse no certificado, porque quem não assinou, claro que a gente não tem como fazer a emissão desse certificado. Gostaria de convidar todos para, no mês de setembro, prestigiar o nosso próximo professor, é o professor Jansen Santana. Ele vem da área de marketing. Hoje é professor visitante da Escola de Comércio de Paris e ele vem trabalhar com a gente aspectos relacionados à pesquisa qualitativa, né? É um jovem professor, um talento incrível, vem com várias experiências para ilustrar todo o desenvolvimento do raciocínio. Tenho certeza que vocês vão adorar. E, por fim, eu gostaria de dizer, pessoal, que os cento e tantos pessoas que entraram e preencheram o questionário, está se, tá se Tá cortando tudo. concretizando 71% e professores de graduação. Gente, a minha internet está péssima, pessoal, está péssima. Mas, enfim, espero que faça algum sentido o que eu estou dizendo. Queria também, por último, mencionar que a recepção dos artigos para o ENAGRADE ainda está aberta até dia 15 de setembro. Então, se tiverem artigos de estudantesa na Unifor, né, uma instituição maravilhosa, com campus maravilhoso, e quem gosta de gatos, gente, aquele campus é tudo de bom, porque os gatos estão em toda parte. Eu amo aquilo. Então, muitíssimo obrigada pela participação de todos e de todas, e espero vocês no último sábado de setembro, que, se não me engano, é 25 de setembro. Um grande abraço, Silmara, mais uma vez, querida. Muitíssimo obrigada. Então, Obrigada, é professora. isso. Um bom Obrigada a fim de todos. semana para Gente, todos. se ficou alguma resposta, Meu alguma pergunta agradecimento sem mais uma vez ao responder, estou à Anderson. disposição. Anderson, obrigada, viu? Obrigada, gente. Submetam seus trabalhos para a Enangrade. Qualquer coisa, estou à disposição, gente.